Oi, gente! Olá, pessoal! Como vai? Vamos estabelecer uma musiquinha, né? Porque se a gente perguntar, tá tudo bem? Obviamente não vai estar tudo bem, né? E quem disser que tá tudo bem não está morando no mesmo país, Brasil, que eu. Mas nós estamos aí, o que já é uma vantagem, né? Bom dia, boa tarde, né, gente? Minha amiga Link Psicologia tá online. Deveria estar fazendo o quê? Mestrado, mas tá online. Tô de olho na senhora, Link Psicologia. Tô brincando. Linda, obrigada. Gente, acho que eu confundi a clínica da Lu. Desculpa, Link Psicologia, não era você. Era outra pessoa que eu queria fazer bullying. Era a Luana. Qual é o nome da clínica dela? Esqueci agora. Boa tarde. Esperando só os colegas entrarem, tá? Gente, vocês estão em segurança, pelo menos? Se não tá todo mundo bem, é esperado, né? É a Aline, o pessoal da Aline, da Link. Queridos também. Mas eu achei que era a Lu. Fiz bullying porque eu achei que era a Lu, desculpa. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde, gente. Vamos começar então, né? O que eu queria falar. Começar falando que muita gente perguntou se eu vou gravar live. Então, eu não sei se eu vou gravar essa live, porque eu pensei muitas coisas e eu não organizei uma aula. Eu quero compartilhar com vocês o que eu vim pensando sobre isso. E não necessariamente é um conhecimento muito estruturado, tá? Então, talvez eu não vou gravar para não ficar confuso demais, para não ficar dando informações erradas. E aí, depois eu posso parar, sentar, esquematizar e aí gravar uma aula. Mas eu queria dividir com vocês o que eu tenho pensado sobre isso, o que eu tenho aprendido sobre isso. Sobre principalmente STEAMs, né? Primeiro vamos começar dizendo o que eu tô chamando de STEAM, que eu falo muito nesse termo e as pessoas me perguntam o que é STEAM. Eu tô chamando de STEAM qualquer comportamento de autorregulação, que tem ali a finalidade, a função de autorregulação. Então, de acalmar, de organizar, de deixar a pessoa mais, mais tranquila, mais relaxada, tá bom? A gente fala aqui no autismo, né, a gente gosta de chamar o comportamento que é definido nos manuais médicos como estereotipia de STEAM. Porque estereotipia é um nome que tem um viés negativo e parece que é algo que precisa ser sempre manejado, manipulado e até mesmo extinto, né, retirado da vida das pessoas com autismo. E não é essa a minha interpretação, tá? Já vou deixar isso bem claro. Porque eu tenho uma ideologia, né? Eu tenho uma filosofia relacionada à diversidade. Eu acredito que qualquer comportamento ele deve ser manejado a partir do momento que ele é prejudicial para aquela pessoa. Se isso não acontecer, a gente não tem que querer simplesmente normalizar ninguém, colocar as pessoas dentro de uma caixa. Mas eu acho importante dizer que STEAM é uma coisa que todo mundo tem. Todos nós temos comportamentos regulatórios que visam a busca desse bem-estar durante o nosso dia. As pessoas típicas que não têm nenhum transtorno ou que não têm nenhuma ansiedade aumentada, elas também têm esses comportamentos. Mas, em regra, eles não aparecem com tanta frequência e intensidade. Por quê? Porque elas já vêm de fábrica mais reguladas. O cérebro delas consegue lidar melhor com os estímulos do meio. Elas não têm problemas na recepção sensorial, elas não têm problema no processamento sensorial, elas não têm problema na regulação emocional, na maneira que elas percebem determinadas emoções e reagem a elas. Então elas têm menos comportamentos regulatórios, tá? Mas todo mundo tem esses comportamentos ao longo do dia. O que eu tô chamando de STEAM ou comportamento regulatório? Roer unha, balançar a mão, comer brigadeiro, tomar um cafezinho, fumar, transar. Todos esses comportamentos eles têm finalidade regulatória, né? Porque eles visam o nosso bem-estar sensorial e trazem alívio de ansiedade. Além de trazer um prazer sensorial, eles também trazem alívio de ansiedade.
E aí me perguntaram no final de semana se usar o celular demais, se ficar mexendo no celular pode ser considerado um instinto. E assim, é uma pergunta um pouco difícil, eu achei capciosa essa pergunta, mas ao mesmo tempo interessante, porque na minha interpretação, sim, todos os comportamentos que têm um viés sensorial e eles são utilizados na regulação, né, na minha regulação, então no meu alívio, na minha redução de estresse, eles podem ser classificados como X. Então as pessoas, todas elas, todos nós temos esses comportamentos, mas nem todos nós temos esses comportamentos acontecendo de forma repetitiva, em alta frequência, né? Então a maior parte das pessoas não precisa ter comportamentos repetitivos relacionados ao próprio corpo ou ao uso de objetos com a finalidade de se autorregular, com uma frequência muito alta, como eu falei, todo mundo tem algum nível, em algum nível. E quando esses comportamentos eles estão numa frequência muito alta, eles podem trazer prejuízos. Por quê? Primeiro, porque eles impedem o aprendizado. Alguém falou de videogame, jogar videogame. Vamos pensar no jogar videogame, né? Um adolescente que joga muito videogame para se regular, para relaxar e tem ali um prazer sensorial associado. Ele vai deixar de fazer um monte de coisas enquanto ele está jogando videogame, né? Então ele vai deixar de conversar com outras pessoas, de estudar, de ouvir música, e isso pode trazer prejuízos para ele. Jogar videogame uma vez por dia, provavelmente vai ser tudo ok, não vai ter problema nenhum. Jogar videogame 2, 3 vezes por dia, durante um tempo pequeno, não vai ter problema nenhum. Mas jogar videogame com uma alta intensidade, de uma forma meio compulsiva, vai trazer necessariamente prejuízos para essa pessoa, que vai deixar de vivenciar um monte de outras coisas que ela precisa viver. Então vamos trazer isso para o autismo, né? É muito comum que as pessoas com autismo ou com outros transtornos ou condições neurológicas como ansiedade aumentada, tem transtornos específicos de movimentos repetitivos ou qualquer situação com maior disfunção executiva, que elas apresentem um pouco mais de comportamento repetitivo. No autismo isso é um critério diagnóstico, né, ter esses comportamentos. Não é necessariamente um critério diagnóstico, não, errei, tá? Ter comportamentos rígidos e repetitivos é um critério diagnóstico, mas ter instintos ou estereotipias não, tá? Mas no autismo é muito comum e a maioria das pessoas com autismo vai apresentar esse padrão de comportamento. O que acontece, gente? Esses comportamentos, quando no início de um processo diagnóstico, em regra eles estão em alta frequência, em crianças com 2, 3 anos de idade, que ainda nunca vivenciaram uma intervenção específica para construção de repertório de habilidade básica. E aí essas crianças, por terem dificuldade de aprender por observação, por terem dificuldade de aprender diretamente com o meio, com o outro, elas começam a se engajar nesses comportamentos que têm um custo de resposta muito baixinho. Eles são fáceis, é muito fácil a gente correr se isso traz prazer, a gente pular se isso traz prazer, a gente mexer no celular, mexer os dedos, isso traz prazer. Então é fácil a gente fazer isso, além do que eles também aliviam o tédio, a ansiedade, né, o desconforto diante de uma situação, por exemplo, da apresentação de um brinquedo. Se eu não sei brincar com a bola, ou se eu não sei brincar com os legos, é muito mais fácil eu emitir um comportamento, por exemplo, jogar ou girar, que eu já sei fazer, que me traz prazer, que é confortável e que me tira daquela situação da dúvida diante do que fazer com aquele brinquedo, né? Então, o que acontece é que as crianças no início de processos diagnósticos, porque elas têm baixo repertório de jogo, elas não sabem brincar direito, às vezes elas não gostam de ficar com outras pessoas, e aqui quando eu digo brincar direito, eu quero dizer brincar de variadas formas, tá? Elas não sabem se comportar frente a outras pessoas, elas têm problemas em entender o fluxo do processo social, qual é a hora de eu falar, eu não quero fazer contato visual. Isso tudo gera um ambiente de muita ansiedade e de dúvida, né? E isso faz com que elas emitam comportamentos que já estejam ali no repertório delas, elas já saibam fazer e que elas sabem que é confortável e que vai, de certa forma, proporcionar uma certa fuga daquela situação. Então, eu não preciso fazer contato visual e eu posso mexer meus dedos aqui.
e vai, então, proporcionar uma certa fuga e trazer uma regulação sensorial, trazer um prazer sensorial. E por isso é muito comum que nas crianças com baixo repertório haja também uma grande quantidade de comportamentos repetitivos, tá? Quando as crianças vão ganhando repertório, o brincar, o socializar, o estar com outro, ele vai naturalmente substituindo um pouco esse padrão de comportamentos regulatórios, porque primeiro, estar diante de um brinquedo não me gera mais ansiedade, estar diante do outro não me gera mais ansiedade ou tanta ansiedade, e isso diminui a minha demanda por autorregulação, eu não preciso tanto desses comportamentos de regulação. E eu consigo fazer algo com aquele brinquedo, com aquela situação social, tá? Então, naturalmente, é esperado que eles se reduzam. E o importante é que eles cheguem numa condição ou num ponto de não gerar prejuízos para essa pessoa. Então, vamos pensar no meu exemplo com o celular ali, que eu dei para vocês nos stories. Eu, diante de uma dúvida do mestrado, emito o comportamento de mexer no celular. Esse é o meu processo de autorregulação. É como se eu tomasse um cafezinho ou fumasse, mesma ideia. E aí eu vou ali nos meus stories, né? Aí eu vejo, converso com alguém, me alivia daquela ansiedade de estar diante daquela dúvida, que eu não tenho repertório para resolver, talvez. E também me traz alguma coisa em troca, né? Um benefício, ele ter contato com pessoas, ver uma treta, que a gente também é filho de Deus e gosta, né? E aí, gente, qual que é a probabilidade que esse comportamento aumente cada vez mais de frequência na minha vida e que eu cada vez mais estude menos porque o comportamento de mexer no celular está sendo reforçado? Tá? Todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós passamos por esse processo. Mexer no celular é ruim? Balançar o dedinho na frente do olho é ruim? Não, pode ser até útil, né? Vamos supor que eu esteja esperando um exame muito importante para mim e aquilo tá me causando tanto desconforto que vou passar mal, mas eu tenho meu celular em mãos. Então eu pego meu celular, eu me regulo através daquilo. Do mesmo jeito, as estereotipias ou instintos dos meninos, elas são ruins? Não, porque muitas vezes eles precisam delas para não ter uma crise, para não se desregular completamente, para dar conta de falar com alguém, de responder uma pergunta, de apresentar um trabalho na escola, por exemplo. E tá tudo bem, isso não traz prejuízo para eles. É a maneira que todos nós temos, né, de nos regularmos. O que acontece é que às vezes os processos de regulação são mais intensos e são visíveis no autismo. E isso incomoda as pessoas, porque elas não querem ter que lidar com as diferenças. E quando eu digo isso incomoda as pessoas, isso incomoda todos nós. E eu me coloco nesse lugar de uma pessoa que foi criada numa estrutura de uma sociedade capacitista. E a gente precisa reconhecer isso, né? Semana passada a Sophie foi apresentar um trabalho, e a Sophie tem vários instintos, e ela tava fazendo assim com o dedo, de uma intensidade muito grande. Ao ponto de eu falar com ela, filha, abaixa a mão. Ela tava na frente da câmera. E ela olhou pra mim e falou, por quê? Desse jeito, por quê? Aí depois a gente conversa. Já fiquei com vergonha, né, do que eu fui, capacitista, preconceituosa, mesmo a Sophie não tendo um diagnóstico de autismo, o que eu tava pensando ali? Eu não queria que as pessoas percebessem que ela tava fazendo uma estereotipia. Ela podia fazer, mas escondido, né? E, gente, isso é natural e a gente tem que se policiar, tá? Pra evitar esse tipo de pensamento. Com o João eu nunca, jamais pensaria assim. Mas como a Sophie não tem um diagnóstico formal, como em tese ela não tá no espectro, eu me peguei desprevenida diante daquele comportamento e eu não tava tendo uma vigilância ativa pra mim mesma. E eu tô falando isso pra vocês porque a gente tem que se reconhecer num processo de entender os nossos próprios preconceitos, porque por mais que a gente seja ativista e tenha bandeiras em favor da diversidade, a gente está imerso numa estrutura que é extremamente preconceituosa. A gente tem que ter cuidado com isso,
Porque mexer o dedinho era a forma dela se regular naquela situação, de enfrentar uma plateia. E tá tudo bem. E se as pessoas pensarem algo dela, ou se ela realmente tiver um diagnóstico, não tem problema nenhum. E eu sei disso, eu racionalmente eu sei, mas não foi a minha primeira resposta, tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo, alguns comportamentos, eles vão trazer, sim, prejuízos para aquela criança. Por exemplo, eu quero ensinar para a criança a ganhar variabilidade no repertório de brincar. E algumas pessoas me falam, mas por que não, vocês, da análise do comportamento, né, não permitem que as pessoas brinquem do jeito que elas querem, que as crianças brinquem do jeito que elas querem, só girando as bolinhas ou alinhando? Então, assim, a minha pergunta sempre deve ser, como analista do comportamento, como profissional e como familiar, é o melhor para essa criança? Será que ela vai precisar, ou que os repertórios que ela adquirir no jogo vão facilitar a vida dela, né? Nesse mundo, vai facilitar com que ela crie pontes com outras crianças, com que ela se comunique. Enfim, a gente vai dando-lhe ferramentas, né, para que aquela criança ela consiga vivenciar outras experiências. Da mesma forma, é importante pensar que ter flexibilidade cognitiva, e no momento que eu aumento o repertório de jogo, que eu ensino a criança a brincar de várias outras formas, eu estou trabalhando em flexibilidade cognitiva, é uma vantagem adaptativa, né, para o mundo, para eu conseguir resolver problemas. Tudo isso demanda flexibilidade cognitiva, para eu conseguir me colocar no lugar do outro, e me colocar no lugar do outro de fato, fazer tomada de perspectiva, perceber que o outro está me enganando, que ele está mentindo para mim. Então, quando a gente não permite, né, ou ajuda com que uma criança ela saia de um comportamento mais repetitivo e ganhe variabilidade no repertório, a gente está tentando expandir a capacidade desse cérebro de perceber o mundo de outras formas, tá? E de ganhar potencial, né? Potencial para se desenvolver em várias áreas distintas. Então, assim, é sempre importante a gente pensar por que a gente quer ou está pensando em manejar um comportamento. Refletir sobre isso é essencial, porque a gente cai e incorre no erro de sermos capacitistas, todos nós. Aí, alguém perguntou assim pra mim, integrar e aprender. Quando eu vou saber se é fuga ou se é alteração sensorial? A diferença sensorial de uma criança que faz com que ela queira se regular girando, ela existe, principalmente no autismo. No autismo a gente, em regra, vai ter o transtorno do processamento sensorial acontecendo. O que isso muda para dizer que aquele comportamento ele é fuga ou não? Não muda a função, a função assim, desculpa, falei errado. Não muda o fato de que a pessoa vai precisar se regular. Não, deixa eu construir essa frase de novo, ficou muito ruim o que eu tô falando, desculpa, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, a alteração sensorial que ela vai fazer, na verdade, é diminuir o limiar, tá? Então, enquanto eu, Poliana, não, eu sou um péssimo exemplo, enquanto meu marido Samuel, ele dá conta de vivenciar o dia dele, né, sem precisar de tantos momentos de regulação, porque ele não tem alteração sensorial e emocional também, tá, gente? E nos padrões de resposta emocional, isso tá tudo muito vinculado, né? Porque se a gente percebe as coisas em excesso, a gente percebe emocionalmente em excesso também, muitas vezes. Se a gente percebe diminuída, às vezes a gente percebe diminuída também emocionalmente. Então, esses padrões, eles estão intrinsecamente relacionados. Uma criança que tem transtorno do processamento sensorial e desregulação sensorial, ela tem problemas de processamento de autorregulação, ela tem problemas de autorregulação, tá? E isso já tá muito bem estabelecido. Mas o que acontece é que há uma mudança no limiar. Então, assim, será que é fuga ou será que é alteração sensorial? É sempre fuga de uma situação que ela não dá conta. E muitas vezes a gênese dessa fuga é a alteração sensorial. Por exemplo, a criança tem seletividade alimentar. Gente, tá dando pra entender? Tô com medo de
usando muitos termos técnicos e vocês não estão entendendo. Eu tô tentando simplificar, isso é complexo, mas eu tô tentando. Mas me falem se não der que eu tento usar outras palavras, tá? Então vamos pensar, uma criança que tem seletividade alimentar. E ela tá diante de uma demanda ali do alimento e ela vai e faz uma autorregulação. Ela mexe os dedinhos porque é muito difícil para ela comer aquilo. Isso é uma fuga? É uma fuga, mas a gênese, né? Então, a origem é um limiar menor diante daquele alimento. Ela tem mais sensibilidade, ela tem um limiar menor. E as outras pessoas, elas provavelmente não vão fugir porque elas têm um limiar maior. Mas se for um alimento que cause problema para essas pessoas, elas também vão fugir, tá? Então, é uma fuga para evitar ou para, enfim, para evitar mesmo uma situação que é desconfortável para a pessoa, né? Seja ela de gênese sensorial, seja ela de gênese emocional. Então, a gênese que eu tô dizendo é a origem. A origem pode ser sensorial, a origem pode ser emocional. E aí vocês vão falar assim, Polly, mas quando eu sei que eu posso deixar a criança se regular, por exemplo, que eu devo deixar a criança se regular. Então vamos dizer que essa criança esteja na escola e aí ela corre para se regular. Ela corre durante os intervalos da aula ou corre no meio da aula para se regular. Polly, será que é sensorial? Provavelmente existe um componente sensorial nesse comportamento, tá? E aí a gente vai trabalhar na integração sensorial para longo prazo, médio prazo, longo prazo, diminuir os distúrbios de integração sensorial e melhorar o limiar de tolerância dessa criança. Deu para entender? Então a gente vai trabalhar na integração sensorial para melhorar o limiar, né? Ali vamos trabalhar na origem da questão. E a gente vai trabalhar no comportamento para ajudar essa criança a encontrar outras formas de se regular, se ela realmente precisar desse processo de regulação durante ali aquele momento da aula, né? Ou diminuir algum componente no antecedente que está gerando essa desregulação, que às vezes não é só sensorial. O sensorial geralmente está presente, mas às vezes também tem um processo que é emocional, como eu falei para vocês. Eu tô ali diante do brinquedo, eu não sei brincar de várias formas e isso me gera ansiedade, né? Então a ansiedade de estar diante daquele brinquedo, ela é o que tá me causando, né, o comportamento repetitivo, que tá me causando não, o que me leva a dar essa resposta de comportamento repetitivo, tá? Então vamos voltar pro exemplo da aula. E aí, o que fazer com essa criança que tá ali correndo na aula? Primeiro, será que essa criança tem uma necessidade de regulação? Provavelmente, a gente não tem certeza, né? Que ela tem a necessidade de regulação ou não, mas a gente pode inferir possibilidades, e provavelmente sim. Mas pode estar acontecendo dessa criança ter uma necessidade de regulação, mas dar conta de esperar mais um pouquinho. Então, em vez de sair correndo com 5 minutos de aula, ela dá conta de esperar 6 minutos. Mas como ela percebeu que se ela correr com 5 minutos, ela não vai precisar fazer atividade, ela começa a correr cada vez com maior frequência. Então, o que acontece com os comportamentos? Eles se encadeiam, tá? Então, uma coisa que era meramente sensorial, ela começa a ter dupla função de comportamento, tá? Uma coisa que era só sensorial, ela começa a ser, então, controlada por duas funções diferentes. Por quê? Porque a criança percebeu que aquilo livra ela da atividade. E aí, qual que é o nosso papel como adultos? Com a criança que corre na escola? Achar o que funciona para essa criança se regular e, ao mesmo tempo, ir ajudando com que ela não fuga de demandas escolares, né? Então, achar esse equilíbrio, que não é tão fácil assim. Às vezes, adaptar uma cadeira para ela poder se balançar, trazer um extin toy para ela poder rodar ou apertar ali durante a aula. E isso vai melhorar a regulação emocional, vai melhorar a regulação sensorial, né? Vai trazer um pouco mais de regulação emocional também, então vai diminuir os processos de ansiedade. Mas a gente também tem que perceber que comportamento, gente, é aprendizado. E quanto mais a gente repete um determinado
comportamento, e quanto mais a gente faz uma coisa e ela funciona, mais a gente tende a fazer. Então, assim, eu tô ali usando o celular, né? Vou voltar pro meu exemplo do celular. A minha ideia, num primeiro momento, não era fugir. Eu queria me regular com o celular. Então, eu fui lá, tudo inconsciente, tá, gente? Assim, não é uma coisa que eu pense, oi, vou me regular, deixa eu mexer no celular. Não é assim. Eu ia me regular com o celular. Eu pego o celular, me regulo. Mas a consequência também é escapar de uma demanda, que é o mestrado. Deu pra entender isso? Essa do celular. Tô achando que tá ficando confuso também. Tô irritada. Sigam o fio do celular. Eu tô ali com o celular, eu fico ansiosa, fico desregulada emocionalmente, sensorialmente. Aí eu pego o celular, isso me regula. Tá? A minha intenção não era fugir do meu trabalho, mas aquilo me aliviou e, além do mais, me trouxe algo positivo. Do mesmo jeito a criança está na escola e aí tem uma demanda, aí tem um sensorial totalmente alterado daquele ambiente, já gente gritando, luz, professor passando, conversinha, papel picado caindo, aquela confusão, sensorialmente desregulada. Deu uma demanda para ela, colore isso daqui. Emocionalmente já houve ali um aumento da pressão desse ambiente, e aí ela precisou se regular, ela foi lá e correu, mas ela também escapou da atividade. E aí ela correu e não teve mais que fazer atividade. Vamos supor que ela perdeu o timing da atividade. E aí ela acaba, não intencionalmente, mas a gente acaba estabelecendo padrões de comportamento que funcionam pra gente. Todo mundo é assim. Por isso que cada vez mais eu tenho aumentado o uso do celular, especialmente nessas últimas semanas que o Brasil tá um caos, que eu tenho prazo de mestrado para cumprir. Então, naturalmente, sem perceber, eu vou usando comportamentos que funcionem para me esquivar daquelas demandas que eu tenho e, além disso, me tragam reforçadores. Todo comportamento de autorregulação, ele tem dupla função. Ele alivia, então ele traz um alívio da ansiedade, do sensorial, do caos que está rolando ali no ambiente, e ele também é gostoso, ele é prazeroso. Pense em fumar um cigarro, olha, parece, né? Nunca fumei, mas parece ser super prazeroso, entendeu? Então, assim, comer um brigadeiro, tomar um cafezinho, então eles são comportamentos que eles se estabelecem na nossa vida muito fácil, porque eles são gostosos de fazer. E às vezes vocês vão pensar, nossa, mas correr não é gostoso. Para criança é. Para aquela criança que tá correndo é. Ah, mas comer a unha até sangrar não é gostoso. Para aquela criança que tá fazendo isso, ela tem um prazer sensorial nisso, gente. Quantas vezes a gente faz coisas que geram um pouco de dor e mesmo assim são positivas pra gente, tá? Então, isso daí é o complicador desses comportamentos. Então, vamos voltar lá no comecinho que eu falo assim, gente, a criança que está começando uma intervenção, que acabou de estar no processo diagnóstico, provavelmente ela faz muitos comportamentos regulatórios. Por quê? Porque ela tem uma desregulação sensorial maior, ela tem menos repertório do que fazer diante da atividade da turma. Então, o professor colocou a atividade na carteira dela, a gente colocou um brinquedinho, ela não sabe, ela tem problemas de coordenação motora fina, ela tem dificuldade para entender os comandos. Olha o tanto de dificuldade que ela vai ter que superar e como é fácil ela levantar e correr, tá? Então, assim, do mesmo jeito, os nossos comportamentos regulatórios, eles vão acontecer diante de demandas que sejam bem difíceis pra gente. Quanto mais difícil a demanda, mais comportamento regulatório a gente tem, porque eles são fáceis. Aí a gente substitui uma coisa pela outra e ainda sai no lucro, porque a gente foge, né? E tem um prazer associado. Então, assim, é sempre importante pensar nisso, que o custo de resposta desses comportamentos é baixinho. Intervenção. A criança na escola. A gente vai, então, tentar adaptar alguma coisa para ela brincar ali. A gente vai entender quais são as dificuldades que ela tem. Será que o problema é para ficar sentado na cadeira? Será que o problema é na linguagem receptiva?
Será que ela não está entendendo o que a professora está falando? E ela não sabe o que fazer, e ela fica ansiosa porque ela não sabe o que fazer. Ou ela não consegue ter um tempo sentada ali na cadeira, ou um tempo de atenção na atividade. Ou às vezes ela tem tudo isso, mas ela não tem coordenação motora para fazer a atividade. E aí, como ela está frustrada, vai gerando aquele tanto de sentimento ruim e ela busca o processo de regulação, tá? Que aí faz ela escapar da atividade. Cada vez mais ela vai fazer o quê? Tentar escapar daquela atividade, porque ninguém está construindo repertório aqui. Então, além de dar outras estratégias regulatórias, isso é importante, é fundamental, a gente precisa construir repertório, entender, fazer uma análise do que está difícil para aquela criança. Então, vocês vão falar assim: meu filho corre o dia inteiro. Podia ser manchete da minha vida. Meu filho corre o dia inteiro na pandemia. O que fazer? E eu preciso me perguntar, por que o João tá correndo o dia inteiro na pandemia, gente? Bem, é um comportamento, é um estímulo, é prazeroso para ele, traz um alívio de ansiedade, de tédio. Mas o que será que ele poderia estar fazendo ao invés de correr? Ele poderia estar brincando. Ele poderia estar com alguém conversando. Ele poderia estar na escola. Mas nós não temos escola, nós não temos alguém para conversar com ele. Por quê? Porque eu trabalho, eu estudo, a Sof estuda, a Sof trabalha comigo, né, assim, com ele ali. Então, difícil, não tem alguém para ficar com ele. Ele vai ter que, né, brincar. E ele tem ainda dificuldade em brincar independente, autônomo, né? Ele brinca hoje em dia muito mais, mas ele ainda tem muita dificuldade. O que sobra? Sobra o comportamento de autoestimulação, que é prazeroso e ainda me tira desse tédio que eu tô inserida, ou dessa frustração de não ter o que fazer, tá? E aí esses comportamentos aumentam. Vocês que são mãe TEA, que estão aqui na live, os pequenos de vocês aumentaram muito processos regulatórios durante a quarentena, durante o período que tá em casa. Eu sei que tem gente que foi pra escola, mas quando tava em casa aumentou muito os instintos ou os comportamentos regulatórios? Sim ou não? Aqui aumentou muito. Sim. E aí, é muito pensar assim, né? As meninas estão dizendo que sim. E aí é muito pensar assim, e o nosso? Comer, ficar vendo Netflix o dia inteiro, mexendo no Instagram. O nosso também aumentou, né? O meu, pelo menos, aumentou bastante. E é normal. Por quê? Porque o repertório para essa situação a gente ainda não tinha construído, né? Então, a gente tá começando a entender, sei lá, se a gente tá entendendo ou não, enfim, não quero dizer que a gente tá entendendo. Todo dia eu acordo e falo, meu Deus, eu nunca vou ser capaz de entender esse país. Mas a gente, pelo menos agora, talvez algumas pessoas já estabeleceram uma rotina melhor, tem gente que voltou pra escola, então assim, enfim. Mas não se tem um repertório para enfrentar essa situação, né? Ou brincar, não tem um repertório de jogo, não tem alguém para ajudar ali, para dar suporte, né? E isso começa a aumentar muito esses comportamentos de estímulo ou autorregulação, tá? E bem, deixa eu ver o que eu ia falar a partir disso. E aí, o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar esses comportamentos. E lembrar que estímulo é muito fácil. Correr, pular na cama elástica, balançar no balanço, é muito fácil. Então, é muito mais fácil para a criança querer emitir esse comportamento, toda a dificuldade que ela tiver de brincar, na primeira vez que ela encontrar um problema na ideação, que é muito comum nas crianças com autismo, né? Elas correrem e irem fazer estímulos do que elas buscarem soluções mais complexas, tá? Então, a gente tem que sempre estar atentos para não permitir que o padrão desses comportamentos aumente muito. E desde que eles não sejam prejudiciais, como eu falei, não tem problema nenhum uma criança precisar correr na escola, não tem problema nenhum uma criança pular, não tem problema nenhum uma criança balançar as mãos na frente dos olhos. E a gente não tem que querer manejar isso apenas para que elas não pareçam autistas, né? O nosso objetivo é que elas consigam fazer isso, ser autistas, usar os estímulos nos processos regulatórios e aprender a partir de outros comportamentos também, tá? Beleza, era isso, eu acho. Deixa eu ver. Uma coisa que eu também queria falar, que eu notei aqui, é que assim, quando a gente está diante de alguns estímulos, por exemplo, sociais,
O que acontece? Alguém me perguntou assim: pra mim, meu filho faz muita estereotipia em ambientes sociais, quando tá ali brincando com outros colegas e tudo. A gente tem que pensar que também tem históricos de condicionamentos que acontecem, né? Quando as pessoas autistas, elas têm dificuldades sociais, que é característico do quadro, o que vai acontecer, gente? Elas podem aumentar essa ansiedade a partir de experiências negativas que elas tiverem. E isso vai aumentar os processos regulatórios. Então, tento uma vez me relacionar socialmente, me frustrei, deu muito errado. Eu tento de novo, me frustrei, deu muito errado. Eu não sei brincar, eu tenho dificuldade para entender qual é a minha vez. Os coleguinhas fazem piadas e eu não entendo. Então, isso tudo, gente, vai gerando um processo de condicionamento e de aprendizado que dificulta com que aquela pessoa ela consiga se manter regulada nessas situações, nessas condições. E aí ela acaba buscando esses comportamentos regulatórios, tá? Então é muito importante a gente treinar os repertórios antecedentes, o que fazer, como fazer, habilidades sociais, treino de aumento de brincar, dar o suporte que a pessoa precisa. Então, será que se eu deixar o João o dia inteiro aí em casa, ele vai fazer menos STEAM? Porque, enfim, não vai. Eu preciso criar um cronograma de brincar pra ele, tá? E eu sei, assim, não tô dizendo, gente, quando eu digo eu preciso, não é obrigação de vocês. Eu sei que a gente tá vendo um momento de, extrema instabilidade. Não quero dizer que vocês precisam, mas se vocês quiserem, estiverem dispostas e acharem que é necessário para a vida de vocês, né, para o desenvolvimento do filho de vocês, nesse momento, manejar esse comportamento, vocês vão precisar, no início, dar suporte, criar uma estrutura mais facilitadora da aquisição desses repertórios, da aquisição do brincar, de brincar com mais facilidade, e depois a gente vai tirando esse suporte para que a criança consiga desempenhar essa mesma competência sem essa estrutura de suporte, tá? E aí eu falei assim, né, de adultos, procrastinação. Percebem que a procrastinação, ela segue a mesma linha? Procrastinar é isso. Procrastinar é quando a gente tá ali, né, diante de um trabalho, e a gente pega e vai, viaja e fala assim, não, peraí, deixa eu mexer aqui no celular, deixa eu assistir o WhatsApp, deixa eu deitar ali e ficar quietinho, né? Que na verdade a gente tá querendo um comportamento, a gente tá querendo se regular diante daquela demanda e fugir daquela ansiedade, né? Então, é a mesma ideia, tá? Procrastinar a nível, a palavra que a gente conhece aí no senso comum, porque para análise do comportamento é diferente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Se a live ficará salva. Gente, eu acho que não, eu tô muito confusa, eu tô me sentindo confusa. Parece um buscador sensorial. Aí a Érica falou que ela vê quando o filho teve uma evolução ou ganhou uma habilidade, os instintos aumentam muito por um período. Não tem muita lógica pra gente, assim, a não ser que ele fique muito eufórico, né? Pensando numa análise comportamental, eu não consigo pensar numa lógica pra ele aumentar os padrões de instinto. Não sei. Não consigo entender por que ele aumenta ao ganhar uma habilidade, a não ser que ele fique mais feliz, sei lá, consiga se expressar melhor e aí fique mais feliz por isso e aí se regule, não sei. Se alguém tiver um palpite, me diga. Aí vocês estão perguntando pra mim, me perguntaram várias coisas. Pode ser considerado um instinto? Sim. Arrotar pode ser considerado um instinto? Sim. Desde que esses comportamentos, eles tenham dupla função, né, de alívio de ansiedade e sensorial. Então, não parece, talvez para a maioria das pessoas, que arrotar possa trazer prazer. Mas para aquela pessoa ali, tem uma sensação na garganta que é agradável. E aí, o que eu gosto de lembrar é que a gente pode falar assim, que vira hábito. E o que a gente está dizendo que vira hábito é que aumenta de frequência e se estabelece no repertório dessa pessoa. Aumenta de frequência, ocupa o lugar de outros comportamentos e é sempre assim. Os comportamentos, para nascer um, outro tem que acabar. Para
criança aprender uma determinada coisa, ela tem que parar de fazer outra, para tudo. Para uma criança falar, ela tem que diminuir os balbucios, né? Diminuir a quantidade de balbucio. Ela tem que começar a imitar mais e balbuciar menos. Balbuciar no sentido de ser uma manifestação sensório-motora. Só uma reprodução ali sem sentido e sem necessidade de imitação, tá? Então, tudo é assim. Para uma criança andar, ela diminui o rastejar e diminui o engatinhar. Por isso que uma frequência muito alta de um comportamento que vira hábito é ruim. É ruim que eu precise me regular o tempo todo pelo celular, que eu diminuo minha produtividade no trabalho, né? Então é ruim que uma criança corra muito, que ela pule muito, porque ela diminui o tempo de concentração na brincadeira, que ela do brincar mais tranquilo, de uma habilidade social, às vezes de uma oportunidade de estar ali na escola e fazer um amigo, tá? Então a gente tem que pensar que o comportamento ele sempre ocupa o lugar de outro. As pessoas que falam, eu não leio, muita gente fala, me dá dicas para ler. E muitas vezes essas pessoas elas acabam gastando muito tempo com redes sociais. Nunca a gente vai conseguir ler se a gente ficar muito tempo demais, né? Ocupando o tempo da leitura, é impossível. Tá? Aqui são uns exemplos, tá, gente? Para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer com isso. E aí, pensar que para as crianças que estão iniciando uma intervenção, é muito mais importante e é fundamental construir repertório. E que extinção de instinto, tipo, o menino gira a bolinha, eu vou tirar todas as bolinhas. Gente, não. Ele vai criar outro comportamento de regulação. O menino balança os dedos, eu vou segurar os dedos dele. Não. Primeiro é violência, né? Mas, a partir da perspectiva, uma análise ética é violência. De uma análise comportamental é inútil, tá? É inútil, porque, na verdade, aquela criança vai criar outro comportamento de regulação. Aí a Ana me perguntou assim, como agir? Tô no início de uma intervenção. É porque eu nunca concluo, né? Eu tô falando meio picado hoje. Como construir repertório? Não, essa pergunta é um curso inteiro, gente. Tem perguntas que são um curso inteiro. Como construir repertório social? Preciso dar um curso de habilidades sociais para vocês. Eu não tenho como responder aqui assim, tá? Mas existem aí na internet muitas informações, livros, vídeos no YouTube, vários canais legais que você pode procurar. Mas assim, é um curso, tá? E aí pensar, como eu diminuo o instinto de uma criança que fica pulando o dia inteiro em casa? Precisa ajudar ela a brincar. Precisa ajudar ela a fazer atividades pedagógicas. E aí cada criança vai ter um universo de dificuldades para enfrentar. Uma criança que tem dificuldade de brincar, ela pode ter problema com o social, com o outro, ela pode ter problema de coordenação motora, ela pode ter problema de imitação, ela pode ter problema no jogo em si, no simbolismo, em imaginar, né? E aí para cada uma dessas crianças a gente vai fazer um PDI para desenvolver esse repertório. Aí, Ana, eu sugiro que você vá lá no meu canal no YouTube, tem um curso básico, muito básico de habilidades básicas que dá pra você pegar, mas indico o meu curso, óbvio, né, gente? Eu tenho curso de paz, eu tenho um curso de regulação emocional, em que a gente trata tudo isso, né, e vai falando de construção de repertório pra regulação emocional, tá? Então, assim, tem esses cursos, mas também tem material gratuito ali no YouTube. O Instituto Farol também tem material, Maíra Gaiato também tem material, que são de boa qualidade, né, que estão ali no YouTube e que dá pra vocês se basearem mais ou menos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo responder alguma dúvida. Não, que eu não fiz isso, eu não fiz essa opção. Então tá, gente, é isso. Tá bom? Vou deixar gravado, então, vocês gostaram, né? Que bom, obrigada por gostar. Espero que tenha ficado mais claro. Aí a Amanda falou assim, meu filho joga os brinquedos. Filho joga os brinquedos. Meu filho belisca quando tá assistindo TV. Esse é o meu filho, no caso, né, Letícia? É o meu filho que belisca. Vamos pegar esses dois exemplos, só pra gente conversar rapidinho aqui, pra gente encerrar. Meu filho belisca quando tá assistindo TV. É o meu filho, João.
Como fazer? Isso é o quê? Isso é uma busca sensorial, ele tá mais entediado, na frente da TV a gente tem mais comportamentos regulatórios, a gente come mais, né? A gente balança mais o pé, não é verdade? Então na frente da TV a gente tá mais entediado e a gente começa a ter comportamentos regulatórios. O beliscar é um deles. Nesse caso específico, não atrapalha a aquisição de repertório, mas é um problema. Ele belisca ele mesmo, ou não é? Como fazer, gente? Entrega alguma coisa para ele beliscar e redireciona quando ele te beliscar. Entrega um brinquedinho para ele beliscar, um brinquedinho para ele manipular na hora que ele sentar no sofá e redireciona quando ele se beliscar, tá? Existem estratégias da análise do comportamento que funcionam assim, a gente marca o tempo que o comportamento acontece. Vamos supor que ele se belisca a cada 30 segundos. Aí a gente fica com um cronômetro ali, a gente faz uma linha de base de 30 em 30 segundos. Quando dá de 20 em 20 segundos, a gente pega um pouco antes e pede pra criança fazer alguma coisa, do tipo, me dá um pedaço de massinha? Aí ela dá um pedaço de massinha pra você. Daí a 20 segundos eu falo, me dá um pedaço de massinha? Ela pega e dá um pedaço de massinha pra você. Por quê? Isso vai colocar esse comportamento em extinção, mas vai surgir outro no lugar. Então eu prefiro redirecionar, porque vai surgir outro no lugar. Tá? Eu não gosto de colocar comportamento de regulação e extinção assim, porque pode surgir um comportamento pior, né, gente? Um comportamento pior no sentido de que machuque de fato a criança, de que machuque outra pessoa. E aí a outra pessoa pergunta assim, meu filho joga objetos, que aí eu já vejo que é outra situação. Eu imagino, preciso fazer uma análise funcional para ter certeza. Ele tem pouco repertório de jogo. Começou ali uma intervenção, e ele tá ali, ele joga objetos. Ele tem prazer sensorial nisso? Sim. O barulhinho, o visual, né? Mas além disso, ele tá com dificuldade de brincar de outras formas. Então eu preciso ensinar ele a brincar de outras formas. Isso é devagar, é a partir do interesse dele, do que ele gosta, tá? Do que ele dá conta de fazer. É assim. A Letícia falou que também é contra extinguir, mas nesse caso fica com medo dele se machucar mesmo. Então, Letícia, eu trabalharia freneticamente num redirecionamento. Então, aqui eu tenho esse problema. É muito casa de ferreiro, espeto de pau. Se você me falar assim, Polly, me dá uma dica, eu tô sendo a rainha da hipocrisia, porque eu não redirecionei esse comportamento do João até hoje. Por quê? Porque, gente, dá um trabalho danado. Dá um trabalho do cão redirecionar comportamento regulatório. Pense em você com o seu celular. Deixe o seu celular lá e fala assim, eu não vou mexer nesse celular por 3 horas. Ou desafio qualquer pessoa de vocês que tem mania de ficar com o celular na mão, ficar com o celular 3 horas longe e tudo bem. Quando vocês estão em casa, à toa, né? No serviço vocês podem conseguir tranquilo. Mas tá no ônibus, sentou no busão, já vai logo na recepção do dentista. Logo pegar o celular. E se o celular não estiver lá? E você começa, olha para um lado, olha para o outro, né? Desesperar, para tentar se regular daquela ansiedade que tá ali. Então, o que a gente precisa pensar é que se a gente coloca em extinção, gente, vai surgir outra coisa. Assim como surgiria pra gente, dá uma ansiedade. A extinção, ela gera muitos processos emocionais, por isso que ela não é legal, tá? E aí é redirecionar. O que é redirecionar? Pode achar outra coisa pra ele beliscar, achar outra coisa pra ele ficar na mão, achar um brinquedinho pra ele balançar. Enfim, achar outra coisa, porque ele vai achar. E ele pode achar, por exemplo, de ficar com a mão no peru, o que é bem complicado, né, gente? Principalmente com crianças que não têm essa noção de limite, de interno e externo, de público e de privado, né? E ainda mais no espectro do autismo, que tem uma rigidez cognitiva. Então, se um comportamento se estabelece, ele talvez demore a sumir, enfim, ou diminuir de frequência e intensidade. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Aí a Flávia tá falando, quando a criança faz um barulho, como redirecionar esse comportamento? Se for um instinto que estiver trazendo prejuízos para ela, né, ou pro social também, né, gente? E a gente tem que pensar uma coisa, nem sempre eu sou obrigado, tá? Então, eu queria deixar isso muito claro, eu não sou obrigada a levar beliscão do João. Eu falo isso com ele, eu falo, João, não sou obrigada a ficar aguentando beliscão seu. Em alguns momentos que ele estava mais desregulado, numa situação de hospitalização, que ele estava doentinho, eu permiti mais, mas a relação é bilateral. Sua mãe, ele é o filho, somos nós dois. Eu também conto,
né? E aí eu acho que o ambiente também conta. Alguns instintos vocais, eles são bem irritantes pra gente que é mãe, né? E principalmente no final do dia, assim. E aí fazer uma linha de base e tentar redirecionar para outro comportamento. É a mesma, gente, não muda. É comportamento de autorregulação, é a mesma coisa. Então se a criança faz um barulhinho brrr, com muita frequência, a gente faz uma linha de base e tenta redirecionar para outro comportamento. Qual que é a minha sugestão? Tentar dar um brinquedinho que vibre a boca, né? Porque talvez ela tá buscando isso. Agora, se ela tá buscando o barulho mesmo, eu preciso dizer que vai ser difícil. Vai ser difícil, tá? Conseguir substituir esse comportamento. Mas tentar achar outros objetos, outros brinquedinhos que tragam esse prazer pra ela. E aí, ó, começou a fazer o barulhinho, entrega o brinquedinho. Entrega um negocinho, né? Uma escova elétrica pra ela brincar na boca. Ou se fosse uma criança mais velha durante o dia, mascar um chiclete. Não estou dizendo ensinem seus filhos a mascar o chiclete. É uma possibilidade, é uma estratégia para redirecionar um comportamento de regulação. Inclusive eu tenho esse, mascar chiclete é um comportamento que me regula muito. Tá? Cantar o dia inteiro é considerado um instinto? Pode ser um instinto sim. Pode ser um instinto. Costuma ser cantar muito, os meninos cantarem muito, costuma ser regulatório, tá? Gente, por que eu falo pode ser? Porque depende. Depende, tudo é a partir de uma análise funcional. Beleza, é isso então. Vou encerrar, obrigada pela atenção de todo mundo e espero que, apesar das minhas confusões, tenha conseguido ajudar de alguma forma, tá bom? Beijo! Até mais!